Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Desculpe o pequeno atraso aí, a gente comenta São Vicente, sempre dá um probleminha. Nós somos do Semente de Luz, do distrito de São Vicente, e é um muito prazer que a gente está vindo aqui pela primeira vez. Nós fazemos as nossas participações atualmente em cima desse livro, Vinha de Luz, que é da série Fonte Viva, autoria de Emmanuel e Chico Xavier. Cada livro desses, Emmanuel explica para a gente uma passagem do Evangelho. Tem 180 e tantas passagens em cada livro. No total da coleção dá quase 1000 passagens. Para nós que estamos aqui na Terra, porque estamos entre os que não aprenderam a lição de Jesus, só ficaram até a prova de recuperação. Vocês lembram da prova de recuperação na escola? Só fica até a prova de recuperação quem teve nota ruim no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto também. Mas a escola é tão generosa que deu uma prova de recuperação para aqueles que não conseguiram aproveitar o ano, que somos nós. Dos quase 30 bilhões de almas afetas ao planeta Terra, só 7 bilhões são encarnados. E esses 7 bilhões têm como preocupação central o que um aluno, quando vai ter uma prova muito importante, quer saber. Qual é a grande questão da gente quando está perto de um concurso, perto do Enem, perto de uma prova? A gente quer saber o quê? O que vai cair na prova? Não é verdade? O que será que vai cair na nossa prova? O que vai cair na nossa prova nós já sabemos. É uma bibliografia só. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa bibliografia já está com a gente há 2000 anos. Não é uma bibliografia que caiu agora só. Sabe aquele livro que sai na última hora? Assim, não, nada disso. Há 2000 anos a gente está tendo contato com o mesmo livros, porque ora no catolicismo, ora no protestantismo, na última encarnação a gente pode até ter estado dentro do espiritismo mesmo, mas a verdade é que nós temos frequentado escolas de evangelho nos últimos 2000 anos, nas encarnações aqui embaixo, mas também quando a gente morre. Vocês acham que a gente faz curso de quê? Vocês acham que a gente faz preparação de quê? Chico Xavier uma vez se surpreendeu com o Emmanuel, porque ele falou assim: agora eu não posso te atender, Chico, porque eu vou fazer um curso. Daí Chico falou: você é o curso? Sobre o que você vai fazer o curso? Imagina, Emmanuel, esse nosso grande professor de luz, esse nosso grande professor de evangelho, estava indo aprender evangelho. Ele só não contou com quem? Quem seriam os professores dele? Eu até fico curioso de saber. Mas a verdade é que o curso, o manual de bem viver continua sendo o evangelho, o professor continua sendo Nosso Senhor Jesus Cristo. E os melhores palestristas, os melhores professores da Terra, nos seus melhores momentos, conseguem apenas papagaiar, repetir e interpretar um pouquinho do que vem a ser o Evangelho, que vem a ser Jesus. Mas para fazer isso, a gente não adianta mais fazer aula teórica, fazer aquela aula longe da realidade. Nós talvez sejamos conhecidos na história, a nossa geração da Terra, como a época que os líderes religiosos, aqueles que mais falavam bem da moral, etc., na sacristia, padres pedófilos, pastores que estão preocupados com o próprio dinheiro, com o próprio bolso. Os líderes religiosos do nosso tempo
Eles estão dando o pior exemplo possível. Mas será que isso é novidade? Jesus Cristo, no sermão profético, o próprio Jesus falou que no final dos tempos, uma das características principais do fim dos tempos era que haveria falsos cristos e falsos profetas. Então isso já estava, e não é Nostradamus, não é profecia maia, é Jesus Cristo explicando como seria o final dos tempos. Então nós temos que estar preparados. Esses nossos tempos são tempos caracterizados exatamente por professores que, na hora de exemplificar, na hora de dizer o que fazem, e também essa atitude dos maus religiosos já está anunciada há muito tempo, porque Jesus fez só, nos evangelhos, Jesus fez só um grande discurso contra a atitude de um tipo de atitude do ser humano. Sabe qual foi? Foi exatamente contra os religiosos. Jesus fez um discurso forte contra os religiosos, falando para os escribas e fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Sabe túmulo de cemitério mesmo? Ele falou que a gente é que nem túmulo de cemitério caiado, branquinho por fora. Sabe aquele que tão branco que quando bate o sol até dói o olho? Ele falou que os religiosos do seu tempo eram feitos sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. Ele acusava os religiosos do seu tempo de querer colocar no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem estavam pensando em carregar. Mudou muito, gente? Será que tem religiosos que gostam de fiscalizar a vida dos outros, cobrar retidão absoluta nos outros, mas ele mesmo não segue? Será que tem isso ainda hoje? Nas outras religiões é mais fácil da gente ver, fala a verdade, né? A gente pode falar mal dos outros, é mais fácil. Será que no Espiritismo tem isso também? Vocês lembram do filme Ghost? Vocês lembram que aquela médium, acho que é a Whoopi, né? A artista, né? Aquela médium, ela fazia como? Ela trabalhava como? Ela assistia, ajudava as pessoas mediante o quê? Mediante dinheiro. Aliás, nos Estados Unidos, a mediunidade é uma profissão como qualquer outra. As pessoas ganham dinheiro rotineiramente. Aí alguém que conhece um pouco de São Vicente, eu não sei se no Guarujá tem isso também. Tudo quanto é posse de São Vicente é uma vidente do amor que traz seu amor de volta já. Aqui também tem. Aqui também tem? Oh, beleza. 7 dias. Bacana. Satisfação garantida do seu dinheiro de volta. É uma beleza o negócio. Que tipo de amor é esse? Quase ninguém pergunta. Que tipo de amor é esse que você vai querer levar para toda a tua vida e que veio através de um artifício, de um rolo, de um trabalho, de uma manipulação espiritual, caso dê certo? Porque para quem não tiver essa informação, é uma coisa básica. Todo médium que tenta manipular situações, se ele for verdadeiro, porque tem alguns que são só picareta mesmo, mas se ele tiver uma mediunidade verdadeira, ele tem os seus assistentes espirituais, e ele, para te dar resposta se vai aceitar o trabalho ou não, ele dá uma paradinha. Quando você falou o nome, quando você deu as características, ele dá uma paradinha, e os assistentes dele vão até lá saber se dá para fazer o trabalho. Às vezes o cara volta e fala: dá não, esse aí não vou não. Por que será? Por que será que alguns trabalhos pegam, outros não pegam? Por que algumas pessoas são manipuláveis pelas forças espirituais e outras não? Por quê? Alguns conseguem, sei lá, através da oração, conseguem fazer uma blindagem espiritual. Existe uma proteção espiritual.
para alguns Deus olha e para outros Deus não olha. Deus tem filhos preferidos. Será que nós mesmos, se a gente tiver 2 filhos e tiver um bife maior e outro menor, a gente dá o bife maior para o nosso protegido? Para o filho que a gente mais gosta? A gente faz isso? A gente faz isso na nossa casa? Como é que Deus vai fazer? A gente não ouve, quantas vezes, eu sei que ninguém contou, deve ser um número altíssimo. Quantas vezes você ouviu alguma avó, alguma tia, a sua mãe falar assim, que Deus te abençoe? Quantas vezes você ouviu isso? Sei lá. Quem é mais velho deve ter ouvido umas 2.000 vezes, 5.000 vezes, sei lá quantos. Sabia que isso é uma injustiça com Deus, gente? O nosso problema nunca foi que Deus nos abençoasse. As bênçãos de Deus nunca faltaram para nenhuma alma encarnada ou desencarnada na Terra ou em outros planetas. Nunca faltou. Deus nunca dormiu, nunca tirou férias, nunca ficou distraído vendo novela ou vendo final de Copa do Mundo. Ou vocês acham que sim? Então o nosso problema, o problema para a gente melhorar a nossa vida, para a gente fazer a nossa evolução espiritual, nunca foi que Deus nos abençoasse. Porque Deus nos abençoa sempre. Assim como os melhores ou os comuns pais e mães da terra querem o melhor dos seus filhos, quando? Sempre. Como é que Deus pode ser pior que a gente? Alguém consegue imaginar que Deus é pior que a gente? Deus tem que ser muito melhor que a gente. Portanto, a bênção de Deus nunca foi o nosso problema. Sabe como é que a gente devia desejar o bem uns para os outros? Que nessa semana, que nesse dia, que nesse ano que se inicia, qualquer período que você quiser, que você saiba se abrir para as bênçãos de Deus que permanentemente caem sobre você. Não é diferente isso? Porque tem gente, quem pensa que Deus te abençoe, está no velho padrão da religiosidade antiga. Para você casar, como é que você faz? Santo Antônio, cabeça para baixo, no copo de pinga, e não vira enquanto não vier o casamento. Tadinho, se você tem uma causa difícil, você vai para Santo Expedito. Se você tem um problema na vista, você vai para Santa Clara, e vai assim afora, sempre negociando favores no mundo espiritual. Mas isso é só no catolicismo que você está falando, não é? Será? Vocês sabiam que no túmulo de Chico Xavier tem uma estátua de Chico Xavier, tem um busto de Chico Xavier, que fica ao ar livre? Nas noites úmidas, o que acontece com o metal que fica ao ar livre? Ele sua, ele cria uma aguinha por cima, como nossos carros mesmo criam, certo? No dia seguinte de uma noite um pouco mais úmida, aquela estátua de Chico Xavier fica pingando. Já tem gente recolhendo, colocando em coisinha, porque aquela água é milagrosa. Daqui a pouco estão vendendo. Você vai para a Europa, quase todas as igrejas têm relíquias, lascas da cruz do Cristo. Vocês acreditam nisso? Comércio, tem um comércio em cima disso, como ele falou, é próprio, daqui a pouco já estão vendendo. Deve ter gente que quando vai lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, deve também pegar uma lasca da cama do Chico, deve pegar uma coisa assim, porque deve ser milagroso. Não adianta, gente, a gente mudar de lugar, mudar de relações, mudar de religião e esperar que a vida mude, se você aqui dentro não mudar. Eu sou assistente social, já acompanhei muita mulher vítima de maus tratos, muita, infelizmente.
E aí a gente acompanha aquela mulher, a gente pergunta, seu marido bate muito? Não, só quando bebe, ele bebe muito todo dia. Mas por que a senhora não larga desse homem que bate na senhora? Mas ele paga minhas contas. Aí você começa a fortalecer economicamente, mas a senhora nunca trabalhou? Ah, já trabalhei, mas ele me proíbe. Então começa a se viabilizar economicamente para... Aí chega o momento que ela consegue. E a gente faz uma festa no serviço social. Ei, beleza, bacana, conseguiu. Passa 2 meses. 1 mês. Volta ou com o mesmo, ou com o outro, às vezes pior. Sabe por que acontece isso? Acontece só com a mulher? Gente, há pouquinho tempo atrás, nós no Brasil tiramos um presidente da República. Nós fomos para a rua, pintamos a cara e tiramos um presidente da República porque era corrupto. Não é bacana isso? Passa um tempo, pronto, já estamos tirando outra. Daqui a 2, 3 anos a gente se encontra na rua e vai sempre se iludindo. Você muda de emprego e fala agora vai. Você muda de cidade, você fala agora vai. Você muda de marido, agora vai. E vai. Vai para onde? Vai para onde, gente? A mesma situação. A vida não muda se você só muda fora. Se você vem para o Espiritismo, mas traz o mesmo padrão de barganha com o mundo espiritual, o mesmo padrão de toma lá da cá, você está mudando só de roupa, você está mudando só o externo. E a cultura religiosa que você vem carregando há um bom tempo, segundo a qual Deus tem os períodos de raiva e os períodos de alegria. Ele distribui graças ou desgraças. Quando ele distribui desgraças, você precisa ficar de bem com Deus. Aí você vem para o Espiritismo e fala assim: o que eu preciso para ficar de bem com Deus aqui? Ai meu Deus, tem que ficar olhando, né? O pessoal toma a passe, ouve a palestra, não dorme muito na palestra, tem que ficar olhando, né? Tem um caldo verde, tem uma pizza assim, o pessoal vai. Deve ser isso que deixa a gente bem. Será? Será que a gente está realmente mudando a nossa vida, trocando o dízimo e o louvor dos evangélicos? Os sacramentos dos católicos. Os sacramentos são o batismo, a crisma, ajuda aí, primeira comunhão, o que mais? Casamento. Tem vergonha de falar que já foi católico, é? Tem não, gente, tem não. Aliás, muito católico vem aqui, é muito bem acolhido, tenho certeza disso. Nós não pedimos carteirinha aqui de fidelidade, pode ficar tranquilo. Tem gente aqui, tenho certeza, de todas as religiões, e ateu também vem, porque ateu também sofre. Ateu também sofre, chega na hora que não vê e fala: meu Deus do céu. Né? Tem problema, venha. Mas se você vier, você vai ser assistido e vai resolver o quê? O passe só tira os efeitos do seu problema. Se você tiver um câncer no cérebro, for no médico e ele lhe der uma alta dose de AS, você vai sair satisfeito? Não? Por que não? Porque só está tratando dos efeitos. O fato do passe só tratar dos efeitos, e mesmo a desobsessão só trabalhar dos efeitos, desmerece o trabalho? Ora, se você está com muita dor, quem está com muita dor quer o quê? Quer que essa dor passe. Ora, mas nós, a bem da ética, a bem da moral, a bem do esclarecimento das pessoas, nós precisamos falar claramente: nós não resolvemos o problema de ninguém.
vou falar para vocês a ação do maior médium de todos os tempos. O maior médium de todos os tempos, que não foi Chico Xavier, o maior médium de todos os tempos, falava para as pessoas assim: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Opa! Então vamos lá. Se o maior médium de todos os tempos, que é Jesus Cristo, só podia aliviar e não resolver o problema das pessoas, será que aqui na casa tem alguém melhor que Jesus Cristo? Vou procurar bem. Tem aí? Tem alguém melhor que Jesus Cristo? Então não vai resolver. Ah, mas peraí, Maurício. Tinha um momento que Jesus curava as pessoas, mas quando ele curava, ele falava o que para as pessoas? A tua fé te salvou. Então é Jesus que resolve o problema das pessoas? Se ele teve na frente de Pilatos, conversando assim, se ele teve na frente de Anás e Caifás, se os próprios discípulos dele, o melhor dos discípulos de Jesus, negou ele 3 vezes. Agora você imagina, Jesus na tua frente, o que seria você estar frente a frente com Jesus? Você consegue imaginar isso? Jesus, frente a frente com você, olha no teu olho e fala assim: Maurício, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes de cantar o galo. O que você falaria para ele? Mestre, eu vou te negar ainda essa noite antes de cantar o galo? De jeito nenhum. Pode ser ele está com jeito. Ele aqui pode ser ele ali, ela. Eu, de jeito nenhum. Sabe quem era esse discípulo? Pedro. Sabe qual foi a reação que Pedro teve? Exatamente essa. Ele falou: de jeito nenhum, mestre. De jeito nenhum eu vou fazer isso. Aí Jesus foi preso. E ele foi acompanhando de longe, assim, meio disfarçado, sabe aquele negócio assim? Ficou o quadro mesmo. Pois é. Aí ele ficou acompanhando, aí apareceu uma pessoa: pera. Rapaz, eu te conheço. Tu andava com o barbudinho ali, não andava? Aí ele: imagina! Não, você está se confundindo, não é? Daí você está enganado. Andou, daqui a pouco outra pessoa, mesma coisa. Daqui a pouco outra pessoa, mesma coisa. Quando falou o terceiro, cantou o galo. Cantou o galo e Jesus estava ali na frente, se virou e olhou diretamente nos olhos de Pedro, sem censura, sem colocar culpa nele, apenas lamentando a fraqueza humana. Esse é o melhor dos discípulos de Jesus. Sabe quantos testemunharam no julgamento em favor de Jesus? Sabe quantos? O mesmo número daqueles que ajudaram ele a carregar a cruz, que é o número 0. Ninguém ajudou. Ah não, Maurício, eu vi lá no filme que teve um homem que ajudou. Sim, teve um homem que ajudou a poder de espada, de lança. Falou assim: olha, tu vai pegar porque ele já está morrendo, não consegue mais carregar essa cruz. E aí carregou um pouquinho para Jesus. Mas não era discípulo e não fez de boa vontade. Aonde está a mudança de verdade das nossas vidas, gente? Será que a gente pode querer que Jesus mude as nossas vidas? O espiritismo, o catolicismo, o evangelismo, o dízimo, o passe. Nós precisamos pensar isso sério, porque nós não estamos aqui na luta das religiões para saber quem vai ganhar mais adeptos. Allan Kardec deixou claro: espírita não passa de casa em casa para arrastar a gente para trazer para dentro do centro. Se tem alguém que faz isso, está equivocado. E tem equivocado no espiritismo, também tem um monte equivocado, tá? Porque é feito de gente. Então tem gente enganada em tudo quanto é lugar. Mas nós não ficamos falando assim: vem para o espiritismo, porque só no espiritismo é que tem salvação. Só quem estiver aqui que está bacana. Quem falar isso está por fora, não sabe nada de espiritismo. Pegou o trem, vai para a janelinha e ainda fala coisa errada.
Porque os espíritos orientaram Allan Kardec para, ao contrário da igreja de então, que falava fora da igreja não há salvação. Isso era um princípio claro da igreja católica daquele tempo, 1800. Os espíritos inspiraram Kardec para falar assim: o princípio do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E aí eu pergunto para vocês: qual é a religião, qual é a família, qual é o grupo social, qual é o país que só tem gente boa? Qual é? Fala um. Corintiano só tem gente boa? Santista? Espírita deve só ter sempre gente boa. Gente, se vocês não sabem, o filho da Zíbia Gasparetto está comprando mansão em São Paulo. É muito triste a gente saber disso. Luiz Antônio Gasparetto, aquele que fez programa na televisão, etc., ele está comprando mansões com 1.500 lugares para filmes, para calças que ele tem, para fazer um monte de coisa. As pessoas deliram também dentro do espiritismo? Deliram sim. Tem gente que está embriagada com dinheiro mesmo no espiritismo, porque é feito de gente. Não é o espiritismo que salva as pessoas, assim como não é o budismo, não é o catolicismo. O que salva as pessoas é o que está dentro de nós, como Jesus anunciou. O reino dos céus está onde? O reino dos céus está dentro de vós. Aí a gente se situa melhor, porque tem gente que vem aqui, se não tiver essa clareza, vem aqui, o passe, o tratamento e a desobsessão tiram os efeitos, só que a pessoa não pensa na reprogramação dos seus padrões mentais. Aí ele sai ali, porque a casa tem proteção. Não sei se vocês sabem, mas a casa tem um sistema de proteção. Então, se você vem com más companhias espirituais, eles no geral, apenas eles entram quando fazem um diagnóstico ali na frente e percebem que eles vindo aqui vai ajudar para eles. Então, não se iluda que aqui tem só 50 pessoas. Aqui deve ter mais de 300. É que a gente não vê, mas umas 250 tem aí, que a gente não está vendo. Então, os que não podem entrar ficam lá fora. Se você sair daqui com o mesmo padrão de pensamento que atraiu eles, o que vai acontecer lá fora quando você sair? Vamos lá. Eles vão atrás de novo. Ô Maurício, velho de guerra, vamos lá de novo. E já sai abraçado contigo. Viu? Aí você chega em casa, se você sai daqui, veio pra cá com raiva de alguém, com projeto de vingança, veio aqui, faz Pai Nosso, faz cara de bonzinho, porque no catolicismo tem roupa de ver Deus e em todas as igrejas tem cara de ver Deus. Aí a gente vem e faz cara de bonzinho, meu irmão, minha irmã, faz tudo bonitinho. Aí sai pra lá e já lembra, já engata de novo o pensamento da vingança. O que você acha que acontece? Ele vai voltar. É claro, minha gente. E você ainda xinga no centro. Você ainda xinga no centro. E na próxima vez que vem tomar passe assim: ah, não, tomei passe com ele, não deu certo, agora eu vou ver com ele, se é melhor. Pior que... Assim, do mesmo jeito, a gente pensa que o problema da gente é a sogra, é o marido, é o chefe, é o vizinho de prédio. Vizinho de prédio é uma coisa fantástica. A gente adora falar mal do vizinho de cima. Só a gente esquece um detalhe: nós também somos vizinhos de cima. Então a tua vizinha de cima tem lá um sarto. Que aquele salto dela, ela vai andando e vai, parece que é na tua cabeça. Pá, pá. Aí você solta todas as suas raivas para ela. Só que essa pessoa que fala muito mal da vizinha de cima não tem um chinelinho na porta de casa. Para que o chinelinho? Porque ela também tem salto, gente. Ela também tem salto. Se ela fosse coerente, ela chegaria o chinelinho na porta de casa, tira o sapato de salto, deixa ali, anda de chinelinho. Mas a gente gosta de falar mal do outro. A gente gosta de apontar o problema dos outros.
E como é gostoso isso. Quem aqui não se queixa dos outros? Levanta a mão. Vamos lá. O Alessis está com as duas mãos bem abaixadas. Vamos ver. Quem aqui nunca se pega criticando, falando mal num trabalho? Num trabalho. A gente não fala mal do outro setor? Nós adoramos colocar o problema na vida da gente, a culpa dos outros. Um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele falava assim: o inferno são os outros. A gente adora falar que o problema são os outros. Teve um tempo, agora não tem mais, mas teve um tempo que era malhação de Judas. Vocês lembram do tempo que fazia boneca e malhava Judas? E aquilo era uma terapia. Nossa Senhora, o problema da minha vida aí chegava e era a Dilma, era não sei o quê, era o prefeito, todo mundo é ruim. É uma delícia. Você espancava a sogra, se espancava a esposa, se espancava a amante, se espancava tudo, porque todo mundo faz mal para você, menos você mesmo. Todo mundo é errado, menos quem? Menos eu. É uma delícia isso. Todo mundo é ruim, só eu que sou bom. Só que é verdade isso? Só que isso faz você progredir? A gente tem algum poder para modificar os outros? Quem aqui tem poder para modificar os outros? A minha mãe achava que tinha. Ela casou e falava que o marido dela era um diamante bruto, que ela, no casamento, ela ia lapidar ele. Está esperando até hoje. Não brinca nem que eu chego. Nós precisamos pensar, gente. Se a gente não mudar o nosso padrão, a gente vai continuar reproduzindo as mesmas coisas. A mudança da tua vida, sim, pode começar com o serviço espiritual, e não só do espiritismo, do catolicismo também, do evangélico também, da umbanda também. Mas a mudança não acaba ali, ela só começa, é só um alívio, é só um AS, é só um efeito. E que bom que tem gente que se presta a servir e ajudar como efeito, porque se não tivesse, você ia ficar entregue à dor. Ora, até os 20 anos, que sabem da lei da reencarnação e a lei da causa e efeito há muito tempo, muito antes dos ocidentais, muito antes do espiritismo, nós não assistimos a novela Caminho das Índias? E ali a gente descobriu que eles já sabem de reencarnação há muito tempo. Só que para eles reencarnação é assim, rico reencarna sempre rico, pobre sempre pobre. E se você depara com alguém que sofre, você não pode ajudar, porque é Deus que está punindo a pessoa. Então você não pode ir contra Deus, então deixa quem está sofrendo sofrer. E tem muito espírita que faz essa pergunta em palestra, em seminário. Escuta, se a pessoa está sofrendo, não é porque ela fez coisa ruim em outra vida? Se ela fez aquilo e vem o sofrimento, não é permitido por Deus, não está no planejamento reencarnatório dele? Tá. Então é certo a gente ajudar? Não é como a gente dá cola na prova. Vocês deram cola na prova? Eu sei, não, espírita não. Espírita só fez coisa bacana. Mas tem gente que dá cola em prova. É certo dar cola na prova? Será que a caridade, a ajuda, a solidariedade, a fraternidade não é que nem dar cola na prova? Porque a pessoa está sofrendo porque ela precisa. Não tem lógica pensar assim? Pois a lei de causa e efeito, que lá eles chamam de lei do karma, as vidas sucessivas, elas ganham um significado completamente novo sob a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque qual é a lei de Jesus? A lei máxima da Terra, a lei que comanda toda a vida no planeta. É a lei do amor. Nós estamos aqui, cada pessoa que sofre na tua frente é um convite para um exercício. Exercício de quê? Da caridade, do amor. Tem espírita que acha que isso é só um mandamento, você tem que ir lá e fazer, tem que ajudar. Aí dá cesta básica. Aí dá brinquedo
Tem 4 rodas, o carrinho tem uma só ali, bem tortinha, e ele acha que está fazendo caridade. Tem centro, o meu centro precisa avisar toda hora: gente, só dê alimento para a cesta básica se tiver no prazo de validade. Não compre na promoção coisa que está fora do prazo de validade. Se não serve para você, não serve para mais ninguém. Precisa falar um negócio desse? Não. Precisaria falar um negócio desse, gente? A gente acha que a caridade é dar as coisas. Caridade não tem nada a ver com dar as coisas. Vocês, os mais novos aqui, não sabem disso. Mas teve um tempo que a gente fazia carta para os outros. Vocês não sabem o que é fazer uma carta? Você fez carta uma vez na vida? É lógico. Molecada não sabe o que é fazer carta. Mas teve tempo que a gente fazia carta para os outros. Não é verdade? Se escrevia e começava lá: meu caro amigo, meu caro irmão, meu caro tio. Era uma linguagem típica de carta. Quem começa um e-mail assim? Uma mensagem de Face? Não existe mais. Então, caridade é a capacidade de ser e de ter o outro como caro ao seu coração. Caro é um sentimento de proximidade afetiva. E é por isso que os tradutores da Bíblia, ora traduzem caridade, ora traduzem amor. Naquela passagem que João define Deus e fala assim: Deus é amor, tem traduções de Bíblia, procure na sua casa, tem traduções da Bíblia, uma que eu tenho em casa faz isso, fala: Deus é caridade. O discurso maravilhoso de Paulo, que fala assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Tem tradução que não é assim: ainda se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Amor, a caridade é igual a amor. Cesta básica é igual a amor. Brinquedo é igual a amor. Aquele cobertor de estopa prensada que a gente dá, ele é igual a amor? Pode ser, mas não é necessariamente. Se você der a cesta básica, mas quando der o seu quilinho de feijão, seu quilinho de açúcar, seu quilinho de arroz, e dirigir aquela tua doação, aquela tua lata de óleo, um desejo que a pessoa que se nutrir daquilo não nutra só o corpo, mas também se abasteça de novas energias espirituais, ganhe coragem para enfrentar as coisas, ganhe lucidez para aprender a vida, ganhe abertura espiritual para aproveitar as bênçãos de Deus, aí é caridade. Agora, entregar a cesta básica que nem quem dá 10 reais para o guardador de carro para que ele não risque o carro, para você ganhar, como é que é? Ganhar um lugar em nosso lar, né? Lá deve ter também minha casa, minha vida. Então, se eu vou dando caridade aqui, eu vou esperando lugar em nosso lar. Gente, isso é uma coisa tão séria que eu estou falando. A gente brinca para rir da gente mesmo, porque rir da gente mesmo é fundamental. Mas os autores espirituais da maior seriedade, como Manuel Filomeno de Miranda, como Hermance Dufour, eles estão falando que no mundo espiritual tem um hospício só para os religiosos. Não fique desesperado, não precisa ver o teu plano de saúde, não precisa nada, porque lá você vai ter vaga. Quer dizer, só os melhores de nós conseguem ir para esse hospício. Não é tão fácil assim. Tem alguns que nem para lá conseguem ir. Mas por que o religioso fica louco? Alguns religiosos ficam loucos depois que morrem. Por quê? Porque cumprem as obrigações dos homens e querem ficar de bem com Deus. Então, se você der bastante dízimo e louvar bastante, você vai ficar de bem com Deus? O próprio Jesus falou que não. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. O próprio Jesus falou isso e as pessoas ficam louvando. Aliás, cristão gosta de contradizer Jesus. Tem uma passagem dos evangelhos, alguns de vocês não vão acreditar no que eu falo. Tem uma passagem do Evangelho que as pessoas chegam para Jesus e falam: Pai, tratam ele por um pai. Jesus não gosta.
Fica irado com as pessoas. Fala, não, pai só aquele que está no céu. Procura lá no Evangelho, você vai encontrar essa passagem. Aí o mais crítico da gente vai falar assim, mas se não pode tratar de pai, como é que tem uma religião que fala que o sacerdote é padre? Que fala que o líder deles é papa. Sabe o que é papa? Sabe o que é papa? É pai, em italiano. Sabe o que é padre? É pai, em espanhol. Parece que a implicância das pessoas, eles querem ser contra o que Jesus fala. Impressionante isso. E nós, no Espiritismo, também não podemos ser contra o que Jesus fala? O tempo todo, gente. Nós precisamos voltar e pegar o cerne da coisa. Qual é o sentido da gente sofrer tudo? Porque, como é que eu posso sair da superfície, sair só dos efeitos que é feito o tratamento espiritual, para ir na essência das coisas? O sofrimento de todos nós, você não precisa ficar nem um pouquinho envergonhado de vir para cá por causa do sofrimento, tá? Nem um pouquinho. Porque você olha os trabalhadores aqui, todo mundo bonitinho, de branco, sabe? Como é que vocês acham que eles vieram para casa? Pelador. 10 alternativas. Pelador, 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 pelador ou pelador? Qual vocês acham? Pelador. A única diferença que tem entre o assistido e o trabalhador é que o trabalhador conseguiu perceber que uma parte fundamental do tratamento espiritual dele é ajudar as outras pessoas. Você já soube alguma coisa dos 12 passos do AA, dos Alcoólicos Anônimos? Já soube alguma coisa? Leu alguma coisa? O primeiro passo do AA é reconhecer que tem um problema. Vocês aqui estão de parabéns. Vocês vieram para o núcleo do AA hoje. Vocês não sabiam disso. Mas vocês vieram para o núcleo do AA. Por quê? Porque vocês falaram para si mesmos, eu tenho um problema. E vocês tiveram coragem de vir enfrentar. Então, parabéns. Sabe qual é o 12º passo do AA? Passar a ajudar as outras pessoas. Então, a maioria de nós aqui vem, quando tem um problema, aqui no católico, no evangelho, vem. Depois, quando resolve o problema, não, agora eu não estou com tempo. Agora eu preciso ver outra coisa e vai passear. É mais ou menos assim. Um casal, um deles quer namorar e quer casar, e o outro só quer ficar. O que vocês acham disso? Está bem o casamento? Está bem o namoro? Um está fazendo planos, pensando coisa mais para Deus, e o outro fala, não, dá uns beijinhos só. Deus está querendo casar com a gente. E a gente só quer dar uns beijinhos. Só quer resolver o problema imediato e depois zapa fora. Quem nunca fez isso? Ou silêncio. Ouçam o silêncio. Quem nunca fez esse pêndulo? Tinha um problema, vem. Resolve o problema, vai embora. A mãe experiente, quando vem, a filha vem muito carinhosa, mãezinha querida, ela fala, quanto? Depois de muito tempo, o Maurício fez o Pai Nosso. Deus deve falar assim, nossa, tu ainda sabe o Pai Nosso, Maurício? Que beleza, rapaz! Tudo bem, nós viemos mais uma vez por causa da dor, por causa do problema. Só que você não começa a desconfiar que a gente vem, não resolve na superfície o problema, a gente continua com o mesmo padrão, volta o problema, a gente vem de novo. Será que a gente não desconfia de nada? Será que a gente não desconfia que essa cura não está acontecendo, a cura espiritual, a transformação efetiva das nossas vidas não está acontecendo porque a gente não está fazendo o tratamento adequado, gente? O tratamento adequado é o amor, é a caridade. Mas não é a caridade só dentro da casa espírita. Tem uma charge na internet que fala assim, está provado que idosos e grávidas não sonam. Porque elas entram no ônibus, todo mundo dorme. A
gente não pode ser religioso só de templo, só do dia que tem missa, só do dia que tem culto. O lugar para a gente ser religioso é, lá fora. Ali é o culto de verdade. Quando você vai lá e tem uma fila e você pula, quando você leva o seu cachorro para caminhar e não cata o cocô, quando você passa um sinal vermelho, quando você desrespeita uma outra pessoa porque ela é do time adversário. Quem gosta de futebol sabe que dá uma raiva danada quando o teu time perde e o outro ainda vem tirar saco. Quando você vai ver, você está reproduzindo o velho padrão da violência que tem carregado gerações e gerações umas atrás das outras. Está na hora de mudar? Pode ser que sim, pode ser que não. Certamente, eu não sei, não tenho nenhuma visão espiritual para falar, dar de dedo em ninguém. Mas certamente, nesse grupo aqui, alguns falam assim: eu estou cansado de ir e voltar. Eu estou cansado de vir para Deus, dar uns beijinhos e cair fora. Eu estou finalmente querendo namorar. Ainda casar, ainda está meio... Mas estou querendo namorar com Deus. Tem os namoradinhos aqui, ó. Esses de branquinho aqui são os namoradinhos. Ainda não estão casados, não. Ainda estão desconfiados que estão querendo uma relação mais duradoura, mais consistente, uma relação que preencha um pouco mais o vazio. Porque o nosso problema existencial é o vazio, é a solidão. Solteiro acha que quem é casado não tem solidão. O cara é casado, não é? Não, ele está... Não, casado você se sente sozinho muito tempo, muitas vezes. Enquanto é casado você sente solidão também. Mesmo o popular, aquele que está no bar cheio de gente, é solitário. A nossa solidão, o nosso vazio é tão grande, mas tão grande, que só pode ser preenchido pelo infinito, pelo eterno, pelo soberanamente bom e justo. Por quem? Por Deus. Só esse amor incondicional é que vai realmente nos preencher. Certo, Maurício, mas como é que eu vou alcançar Jesus Cristo ainda nessa vida? Quem acredita que vai alcançar o amor de Jesus Cristo ainda nessa vida? É ruim, hein? De jeito nenhum. Jesus passou para nós um plano facilitado. Já que a gente não vai conseguir o amor que Ele colocou, Ele falou assim: então a tarefa de vocês é mais simples. Faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Só isso. A cada vez que você for fazer qualquer gesto seu, presente. Você já recebeu presente que não tem nada a ver contigo? E o cara ainda tem capacidade para falar: é a tua cara. Olha, comprei para a senhora um skate. Eu estava pensando nela quando eu comprei o skate para ela. Gente, estava uma promoção, R$90, 3 skates. Eu fiz as contas, 3 aniversários que eu tinha, beleza, ainda falo que é a cara dela. Nada. Você, para dar um presente, você precisa se colocar no lugar do outro. Você, para falar alguma coisa para sua esposa, para o seu marido, você precisa se colocar no lugar do outro. Você, para dar uma orientação sobre profissão para os seus filhos, sobre sexualidade para os seus filhos, você, para fazer qualquer gesto na sua vida, você precisa se colocar no lugar do outro. É infantilidade a gente achar que o chefe é ruim só porque é chefe. Coloque-se no lugar dele. Se você fosse chefe, não ia ser fácil? É fácil ser chefe? Não é, gente. Nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Nos colocando no lugar do outro é um exercício fantástico. Quem conseguir no decorrer de uma vida se colocar profundamente no lugar do outro e ajudar, ele vai adquirir uma força para a vida dele inimaginável. Vou dar 2 exemplos. O teu sobrinho entra nas drogas. Também sei que em família espírita ninguém tem problema na família com drogas. Mas é só uma teoria que eu estou falando aqui. Mas, se o teu sobrinho tem problema com droga, vem o teu irmão, vem te pedir apoio, pedir conselho, desabafar, e você fala: não, cada um no seu quadrado. Resolva os seus problemas porque eu resolvo os meus.
Aí você joga o livro que a vida está te colocando fora. Quando o teu filho, porque filho de espírita também entra, gente, também entra. Quando o teu filho vem e mostra para você que está dando sinais que as coisas estão entornando, você também não vai conseguir resolver. Sabe por quê? Porque você se negou a se sensibilizar através da dor do outro. É assim que Papai do Céu vai ensinando a gente. Ele traz uma dor externa de um estranho e você fica com duas opções: eu me solidarizo, me coloco no lugar dele e aprendo com ele, ou não. Cada um que se vire, cada um no seu. E aí quando vem o problema para mim, eu não tenho a menor ideia de como resolver, peço ajuda para os outros vão me ajudar? Se eu fui rejeitando ajuda para todo mundo, se eu falo cada um no seu quadrado, ele vai jogar na minha cara: você não falou que era cada um no seu quadrado? Ora, resolva. Alguém aqui sabe o que é vacina? É o outro exemplo que eu quero dar. Sabe o que é vacina? Gente, vacina é doença. Vocês sabiam disso? Nunca mais tomou vacina. Vacina é doença. O médico coloca doença no teu corpo. Até por causa disso que dá aquela reação, a pessoa tem tanto medo. Vacina é doença. Eu coloco um pouquinho de doença num corpo sadio. O que acontece lá dentro? Gera anticorpos. Quando vier a doença de verdade, aqueles anticorpos estão prontos para combater e vencer a doença. A caridade é isso. A vida traz problemas longe, problemas distantes, não no nosso corpo ainda, para a gente aprender com eles. Quem faz caridade ganha anticorpos, fica mais forte na vida. Vocês acreditam nisso? É um motivo egoísta para ser caridoso. Eu estou dando para vocês um motivo egoísta para ser caridoso. Quem for entender, caridade não é de quem é bom, caridade é de quem é inteligente. A caridade é uma virtude de quem é inteligente, de quem é esperto. Quem é esperto se solidariza com o outro, aprende com o outro, se fortalece com a dor do outro e vai ficar mais forte. André Luiz foi um médico na Terra, personagem central de Nosso Lar e da série toda, André Luiz, que ele tinha feito, se não me engano, 6.000 consultas gratuitas para pobres. O que vocês acham disso? É bom ou é ruim? Na vida dele toda, 6.000. É bom? Depois que ele morreu, uma meia dúzia fez oração por ele. Só meia dúzia. Quer dizer que a cada 1.000 que você ajudar, só um vai pedir por você. Mas aqueles que pediram por ele, aquilo deu um refrigério na alma dele. Aquilo deu uma ajuda quando ele estava mais difícil, quando a situação estava mais complicada. Imagine uma alma como a irmã Dulce, como Madre Teresa, como Chico Xavier, que ajudou tanta gente. Esses são lúcidos, são almas lúcidas, não são bons que se negam para ajudar os outros. Jesus me ensinou a gente a se negar para ajudar o outro. Ele falou para a gente amar o próximo, como a si mesmo, no mesmo nível. Realmente nós precisamos da caridade. Realmente fora da caridade nossa salvação. Realmente o mandamento do cristão, nós seremos reconhecidos pelo amor que tivemos uns pelos outros. Que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Isso é de uma inteligência e de uma lucidez que vai realmente atacar o nosso mal pela raiz, atacar os nossos problemas pela origem, combater os nossos cânceres espirituais diretamente e nos deixar sadios. É uma outra visão, é uma visão muito mais clara, muito mais racional e muito mais objetiva. Sejamos solidários, sejamos irmãos, não só da palavra, sejamos fraternos na vida aí. E aí não importa o rótulo. Se você for ateu, não for ligado a nenhuma religião, mas lá fora você for amigo das pessoas, for disponível a ajudar, parabéns, você vai ser melhor do que muito religioso. Obrigado, parabéns.